Elefante, família Elephantidae, maior animal terrestre vivo, caracterizado por sua longa tromba, lábio superior e nariz alongados, pernas colunares e cabeça enorme com glândulas temporais e orelhas largas e chatas. Os elefantes são de cor acinzentada a marrom, e seus pelos corporais são esparsos e grossos. Eles são encontrados com mais frequência em savanas, pastagens e florestas, mas ocupam uma ampla variedade de habitats, incluindo desertos, pântanos e terras altas em regiões tropicais e subtropicais da África e da Ásia. O elefante da savana africana, o arbusto Ploxodonta africana, pesa até 8.000 kg, 9 toneladas, e mede 3 a 4 metros, 10 a 13 pés no ombro. O elefante africano da floresta Ploxodonta cyclotis, que vive em florestas tropicais, foi reconhecido como uma espécie separada em 2000 e é menor que o elefante da savana. Tem presas delgadas, apontando para baixo. A crença comum de que existiam elefantes pigmeus, e água, não tem base, são provavelmente variedades dos elefantes africanos da floresta. O elefante asiático Elephas maximus pesa cerca de 5.500 kg e tem uma altura de ombro de até 3,5 metros. O elefante asiático inclui 3 subespécies: o índio, ou continente Gui, Maximus indicus, o Sumatra Gui, Maximus sumatranos, e o Sri Lanka Gui, Maximus. Os elefantes africanos têm orelhas muito maiores, que são usadas para dissipar o calor do corpo. A tromba, ou probóscide, do elefante é um dos órgãos mais versáteis que evoluíram entre os mamíferos. Essa estrutura é exclusiva dos membros da ordem Proboscidea, que inclui os extintos mastodontes e mamutes. Anatomicamente, o tronco é uma combinação do lábio superior e do nariz, as narinas estão localizadas na ponta. O tronco é grande e poderoso, pesando cerca de 130 kg, 290 libras, em um macho adulto e capaz de levantar uma carga de cerca de 250 kg. No entanto, também é extremamente hábil, móvel e sensível, o que faz com que pareça quase independente do resto do animal. A probóscide é composta por 16 músculos. Um músculo principal que cobre o topo e os lados funciona para elevar o tronco, outro cobre o fundo. Dentro do tronco há uma rede extremamente complexa de fascículos musculares radiantes e transversais que proporcionam movimentos finos. Um total de quase 150.000 fascículos musculares foram contados em seções transversais do tronco. O tronco é inervado por 2 nervos proboscídeos, que o tornam extremamente sensível. As bifurcações desse nervo atingem a maioria das porções do tronco, principalmente a ponta, que é dotada de cerdas em intervalos regulares. No final do tronco há projeções semelhantes a abas que permitem que ele execute funções incrivelmente delicadas, como pegar uma moeda de uma superfície plana ou abrir um amendoim, soprar a casca e colocar o caroço na boca. Os elefantes africanos têm 2 dessas extremidades, uma acima e outra abaixo. Os elefantes asiáticos têm um elefante asiático geralmente enrola a ponta de sua tromba em torno de um item e o pega em um método chamado agarrar, enquanto o elefante africano usa o beliscar, pegando objetos de maneira semelhante à de um humano, do polegar e do dedo indicador. A tromba do elefante africano pode ser mais extensível, mas a do elefante asiático é provavelmente mais hábil. Elefantes também usam a tromba como uma mão de outras maneiras. Ferramenta. O uso em elefantes envolve segurar galhos e se coçar em lugares que a tromba e a cauda não podem alcançar. Às vezes, grandes galhos são empunhados e objetos podem ser lançados em exibições de ameaças. Quando os elefantes se encontram, um pode tocar o rosto do outro, ou eles entrelaçaram as trombas. Esse aperto de tronco pode ser comparado a um aperto de mão humano, pois pode estar associado a funções semelhantes, como segurança e saudação, ou como forma de avaliar a força. Respirar.
Beber e comer são funções vitais do tronco. A maior parte da respiração é realizada através do tronco e não pela boca. Os elefantes bebem sugando até 10 litros, 2,6 galões de água na tromba e depois esguichando na boca. Eles comem separando gramíneas, folhas e frutas com a ponta do tronco e usando-o para colocar essa vegetação na boca. O tronco também é usado para coletar poeira ou grama para pulverizar sobre si mesmos, presumivelmente para proteção contra picadas de insetos e do sol. Se houver suspeita de perigo, os elefantes levantam e giram a tromba como se fosse um periscópio olfativo, possivelmente farejando o ar em busca de informações. Os elefantes produzem dois tipos de vocalização modificando o tamanho das narinas à medida que o ar passa pelo tronco. Os sons baixos são o rosnado rolante, o ronco e o rugido. Sons altos são o trompete, trompete, trompete pulsado, frase de trompete, latido, grito rouco e choro. Sons estrondosos inicialmente pensados para serem causados pela atividade intestinal são agora conhecidos por serem produzidos pela caixa de voz laringe que são considerados semelhantes ao ronronar em gatos. As vocalizações se originam na laringe e uma estrutura especial associada a ela, a bolsa faríngea. Na grande maioria dos mamíferos, a garganta contém 9 ossos conectados em uma estrutura em forma de caixa, o aparelho hioide, que suporta a língua e a caixa de voz. Os elefantes têm apenas 5 ossos no aparelho hioide, e a lacuna formada pelos ossos ausentes é preenchida por músculos, tendões e ligamentos. Esses anexos mais soltos permitem à laringe um grande grau de liberdade e possibilitam a formação da bolsa faríngea logo atrás da língua. Esta estrutura única facilita a produção de som e possui músculos voluntários que permitem que a bolsa seja usada como uma câmara ressonante para chamadas emitidas em frequências abaixo do alcance da audição humana. Essas chamadas de baixa frequência, 5 a 24 Hz, são respondidas por outros elefantes a até 4 km, 2,5 milhas de distância. Ondas sonoras de baixa frequência viajam pelo solo e pelo ar, e os resultados dos experimentos indicam que os elefantes podem detectar chamadas infrassônicas como ondas sísmicas. Os elefantes podem produzir uma variedade de outros sons batendo a tromba em solo duro, uma árvore ou até mesmo contra suas próprias presas. Além da produção de som, presume-se que a bolsa faríngea seja usada para transportar água. Durante séculos, as pessoas observaram que em dias quentes e em épocas em que não há água por perto, os elefantes colocam suas trombas na boca, retiram o líquido e se borrifam com ele. A fonte desse líquido e a capacidade dos elefantes de retirá-lo representam um mistério, embora a bolsa faríngea tenha sido descrita em 1875. Duas fontes plausíveis do líquido são o estômago e a bolsa faríngea. O conteúdo do estômago, no entanto, é ácido e irritaria a pele. Além disso, o líquido pulverizado contém pequenas partículas de alimentos comumente encontradas na bolsa faríngea, em oposição ao digerido, comida do estômago. Finalmente, repetidas observações de campo atestam que os elefantes podem se borrifar enquanto caminham ou correm. Como seria difícil sugar o líquido do estômago durante a corrida, a explicação mais provável para a origem do líquido é a bolsa faríngea. Outra função possível da bolsa é a absorção de calor, especialmente da área sensível do cérebro acima dela. As presas de elefante são dentes incisivos alargados feitos de marfim. No elefante africano, tanto o macho quanto a fêmea possuem presas, enquanto no elefante asiático é principalmente o macho que possui presas. Quando presentes na fêmea, as presas são pequenas, finas e muitas vezes de espessura uniforme. Alguns elefantes asiáticos machos não têm presas e são conhecidos como muquinas. O tamanho e a forma da presa são herdados. As presas são usadas para defesa, ataque, escavação, levantamento de objetos,
coleta de alimentos e descascamento da casca para comer das árvores. Eles também protegem a tromba sensível, que fica entre eles quando o elefante ataca. Em tempos de seca, os elefantes cavam poços de água em leitos secos de rios usando suas presas, pés e trombas. Os elefantes têm 6 pares de bochechas, dentes molares e pré-molares em sua vida, mas eles não erupcionam todos de uma vez. Ao nascer, um elefante tem 2 ou 3 pares de dentes da bochecha em cada mandíbula. Novos dentes se desenvolvem por trás e se movem lentamente para a frente à medida que os dentes desgastados se fragmentam na frente e caem ou são engolidos e excretados. Cada novo conjunto é sucessivamente mais longo, mais largo e mais pesado. Os últimos molares podem medir quase 40 centímetros, quase 16 polegadas de comprimento e pesar mais de 5 kg, cerca de 11 libras. Apenas os últimos 4 molares ou seus restos estão presentes após cerca de 60 anos de idade. Às vezes, a perda de dentes é a causa da morte, pois provoca fome.